filhotinho? Ó, hoje é um tema de boaça. O despotismo esclarecido. É tão suave que o vídeo vai ser curto. Porém, é uma questão que já caiu em vários vestibulares e vira e mexe aparece e a galera acaba secundarizando esse tema na hora de falar de iluminismo e ele é importante, ele comparece. Então, para tudo dar aquele mole, se liga e se garante. Já é? Olha só, despotismo vem de déspota. Déspota significa autoritário, autoridade, o poder absoluto, basicamente, por assim dizer. E é disso que a gente está falando. Olha só o contexto. A gente está no século XVIII, no século das luzes. Aquela coisa toda, iluminismo, razão, liberalismo, críticas ao antigo regime. Você conhece esse tema, você conhece esse assunto. O lance é... Ainda que você tenha compreendido que o iluminismo, em boa medida, vai ser uma arma da burguesia contra o antigo regime, vai oferecer os parâmetros, o caminho ideológico para as revoluções liberais, aquela coisa toda, a Revolução Francesa para frente. Ótimo, é a burguesia criticando o antigo regime e tomando poder. Isso aí tá claro para você, suponho. Maravilha! Mas a história não é só uma linha reta, sem contradições e sem avanços e retrocessos. Isso quer dizer o seguinte, claro que houve reis e rainhas na Europa que tentaram implementar modernizações, reformas. O despotismo esclarecido é justamente isso. Países baseados no absolutismo, baseados ainda numa dinâmica de antigo regime, portanto, como eu acabei de falar, com reis absolutos, mas que esses caras passaram a convocar intelectuais, filósofos e pensadores que estavam alinhados, refrescados com essas novas ideias iluministas, com esse contexto todo de razão, para implementar reformas e modernizações. É basicamente, se eu fosse trocar em miúdos, eu diria o seguinte, olha só. Vamos fazer as reformas e as mudanças, vamos nos adequar aos tempos novos, aos novos tempos, pensando essas cortes, esses reis absolutistas, antes que façam pela força. Antes que dê merda. É aquela galera atenta às mudanças que estavam ocorrendo na Europa nesse século XVIII, isso vai seguir ao século XIX, e tentando evitar diminuir as contradições que vão levar a essas tantas revoluções, como a Revolução Francesa para frente, essas revoluções burguesas, tentando evitar isso para garantir a si mesmo o trono, a coroa, o poder, modernizar, dinamizar a economia. Esses caras começam a implementar reformas orientados por essas perspectivas iluministas. Então, um despotismo esclarecido nada mais é que reis absolutistas, dinâmicas de antigo regime nesses países, porém com reformas, com alguns avanços iluministas, com modernizações implementadas a partir desse poder absolutista. Ou seja, esses caras tentam refrescar aqui e acolá com essas mudanças. E tem alguns bons exemplos. Você tem, por exemplo, José II na Áustria. Você tem na Rússia a Catarina II, a Catarina Grande, bastante influenciada por essas ideias. Você tem, por exemplo, em Portugal, é o momento, por exemplo, do Marquês de Pombal, que vai implementar até as famosas, para a história do Brasil, famosas reformas pombalinas. O que são as famosas reformas pombalinas? Basicamente, implementando medidas mais liberais, medidas articuladas a uma lógica mais iluminista, tentando modernizar, avançar esses reinos, sem abrir mão do poder, mas ainda assim fazendo concessões, implementando algumas mudanças. Isso foi o despotismo esclarecido, quando reis absolutistas tentaram implementar mudanças, modernizações, sem abrir mão do poder, mas ainda assim implementando medidas que estavam sendo discutidas por esse iluminismo, por essa burguesia. Qual é a principal contradição do despotismo esclarecido em boa medida? É que ele não conseguia, em vários momentos, atingir o centro do problema. Porque o centro do problema, o centro das contradições, em vários países europeus, nesse contexto final do século XVIII e do século XIX, é justamente o antigo regime. É justamente as contradições daquela sociedade, daquele funcionamento de sociedade mercantilista, a sociedade estamental dividida em ordens, absolutismo, e que não conseguia contemplar essa burguesia, esses avanços
de industrialização, como já, por exemplo, ocorria, além das contradições dos problemas com os setores populares. Dito de outra forma, amigo, os caras tentaram perfumar a merda, para ser bem direto. Agora a merda estava perfumada, porém não deixava de ser merda, cara. Falando nesses termos, ou seja, tentar implementar reformas para o antigo regime sem abrir mão do antigo regime. Isso pode, em alguns casos, adiar problemas, diminuir tensões, evitar talvez revoluções mais drásticas, mas não resolvia a charada, né? E justamente é um dos exemplos bastante recorrentes de algumas questões. Despotismo esclarecido, tentativa de reformas, de modernizações controladas pelo Estado, controladas por esses reis absolutistas, mas implementando mudanças que estavam sendo discutidas pelo iluminismo, por essa burguesia liberal. Belezinha, gente? Tranquilo demais, não é mesmo? Porra, não tem como errar isso, hein? Beijão, tô subindo. Tchau, tchau.